Vamos começar essa semana, né, Izinha? Boa noite pra você, boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa. E olha, finalmente a gente vai começar a semana com aquele alívio para o bolso do motorista. Ufa, viu? A gente vai poder dar aqui a notícia de que a gasolina vai ficar mais barata, até R$ 1 mais barata aqui no Ceará. Olha que coisa boa. Pois é, isso porque o governo do estado decidiu acatar a Lei 194 e reduziu a alíquota do ICMS para os combustíveis. E a gente fala apenas em alívio, já que o valor na bomba vai baixar, mas nem tanto assim. Anderson Lima, abrindo o nosso JC de hoje com essa notícia, você que já deu aí uma circulada por Fortaleza, como é que estão os preços por enquanto, hein, Anderson? Boa noite para você. Estão mais suaves, viu, Bianca, Alexandre? Boa noite para vocês, para todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui no Jornal da Cidade. Estão suaves, mas a expectativa, claro, é que caiam ainda mais. Neste posto aqui onde nós estamos agora, o preço da gasolina está R$ 6,69 a comum e R$ 6,79 a aditivada. Bom, esse anúncio da redução foi feito pela governadora Isolda Sela hoje de manhã nas redes sociais e na postagem a chefe do Executivo Estadual determinou aí a aplicação da lei sobre o ICMS no Ceará, mas disse que o Estado vai continuar lutando para que o Estado não perca recursos aí na educação, saúde e também de programas sociais. Apesar de essa lei já estar em vigor aqui no Ceará, essa redução não deve ser sentida de maneira imediata, isso porque muitos postos estão esperando novos carregamentos de combustível para aí sim colocar essa atualização da alíquota do ICMS que ficou estabelecida em 18%. Com isso, essa redução deve ser aí de cerca de 70 até 90 centavos por litro da gasolina. Com o diesel isso não vai acontecer porque a alíquota do diesel já é de 17%. E olha, tem também um plus, tá? A energia vai baixar um pouquinho, cerca de 10% em média, alívio aí para o bolso dos consumidores aqui no Ceará. Volto com vocês aí no estúdio, Bianca, Alexandre. Obrigada, Anderson. É isso mesmo, viu? Há a previsão de que as contas de luz também caiam. Em média, como disse o Anderson agora, 10% no Ceará com a redução do ICMS. Hoje a alíquota que incide sobre a energia está em 29%. Vai baixar, portanto, para obedecer o teto da lei, que é essa lei, né, 194, para 18%. Em nota, a Enel disse que ainda vai esclarecer itens dessa mudança na tributação para implementar as alterações nas cobranças. Vamos ver se para baixar é tão rápido quanto para aumentar, não é? E a semana, né, o início da semana do Jornal da Cidade, o Jornal da Cidade de hoje está só começando. Veja agora outros destaques desta segunda-feira. Polícia procura homem que trancou ex-namorada em galpão, a agrediu e tentou matá-la. E na área nobre de Fortaleza, câmeras de segurança flagram o momento em que mulher arromba loja e invade para roubar itens. Um alerta sobre o uso do silicone industrial em procedimentos estéticos é proibido pela Anvisa e pode provocar sequelas irreversíveis. Mais de 7 mil casos de chikungunya são registrados em Fortaleza este ano. O JC vai dar dicas de como minimizar as dores durante e pós a doença. O Jornal da Cidade já começou. Em Pedra Branca, no Sertão Central, um menino de 5 anos morreu de choque elétrico dentro de casa. A Secretaria da Segurança Pública informou que a criança tentou ligar um fio na tomada. O garoto ainda chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Em Tamboril, na região dos Inhamuns, o incêndio destruiu 3 ônibus escolares. Os veículos estavam na sede da prefeitura. O fogo se alastrou e atingiu parte do prédio que abriga a Secretaria de Educação e Administração. A população se uniu e, pelo telhado, retirou móveis, computadores, eletrodomésticos e materiais para que tudo não fosse perdido. O fogo só foi realmente controlado após a chegada do Corpo de Bombeiros. O local foi periciado para tentar descobrir se foi um incidente ou se o incêndio foi sim criminoso. E uma mulher foi atingida pelo VLT de Sobral, na região norte do estado. As imagens mostram que ela tentou atravessar os trilhos fora dos cruzamentos sinalizados. O Metrofor afirma que o condutor do VLT ainda buzinou e freou, mas não há tempo de evitar o acidente. A mulher foi socorrida pelo SAMU. Um boletim de ocorrência foi aberto pelo metrô. E em Fortaleza, um muro desabou, destruiu uma parada de ônibus e também quase atingiu um carro. Uma câmera de segurança flagrou a queda. Um carro que passava na rua, olha só, precisou desviar para não ser atingido.
Mesmo assim, alguns estilhaços ainda atingiram a lataria do veículo. Por sorte, ninguém andava ali na calçada, né? O muro pertence ao canteiro de obras de uma construtora no bairro Passaré e essa empresa responsável pelo local disse que já realizou a limpeza e vai reconstruir a parada de ônibus. E quem acordou cedinho, ainda de madrugada, sentiu um friozinho que não é comum na capital não, viu? Na verdade, foi registrada a menor temperatura do ano em Fortaleza. Mônica Damasceno, os termômetros marcaram quanto? Boa noite para você. Está nos ouvindo, mas daqui a pouco ela volta aqui no Jornal da Cidade para trazer informações sobre esse friozinho gostoso, né? A gente espera que continue assim nos próximos dias, afinal, tá bom, tá muito gostoso essa temperatura aqui de Fortaleza e a expectativa, pelo menos nossa, é de que continue assim. E ainda hoje você vai entender por que, né? Afinal, está fazendo esse frio em Fortaleza. Ontem os termômetros bateram aí os 22 graus. Qual será a previsão para os próximos dias? Parece que é de chuva, viu, Alexandre? E no próximo bloco, dicas para amenizar as dores de quem teve ou está com chikungunya. E hoje é dia de Camisa 8, a resenha esportiva mais interativa da cidade. Quem está preparado já para o programa é o Carlos Henrique Costa, direto do estúdio do Camisa 8. Carlos, aparece aqui. Quais os destaques de hoje, hein? Boa noite para você. Tudo bem, Bianca? Boa noite para você, para todos que nos acompanham no JC. O Camisa 8 de hoje vai repercutir como é que foi o fim de semana dos nossos representantes. Vamos começar com a Série A do Campeonato Brasileiro, porque o Ceará recebeu o Internacional na Arena Castelão. De pênalti, o Lima abriu o placar ainda no primeiro tempo. Logo depois, a gente está vendo aí o lance do pênalti, né? O Lima vai bater, muito bem batido o pênalti, gol do Ceará, logo no primeiro tempo de jogo, né? E aí, no segundo tempo, a gente tem a comemoração do Lima, obviamente. E no segundo tempo, o Moisés empatou para o Colorado. O jogo foi bem tenso, houve realmente uma situação bem de alguns momentos de briga entre os jogadores, mas saiu no 1-1. Jogo muito que dá muita pressão para o time do Ceará. Já ontem, o Fortaleza visitou o Coritiba. O Leão começou de forma intensa, mas logo no comecinho do jogo, o Léo Gamalho abriu o placar para o Coxa Branca. O resultado aí que dava já a vitória para o Coxa. Aos 39, tem um replay do lance
Pronto, tá aí o gol do Abraão, aos 39 do segundo tempo, o Abraão empatou. Só que logo depois, nos acréscimos, mais uma vez o Fortaleza tomou um gol de virada. José Hugo dá a vitória para o time do Coritiba. Tá aí o lance do gol, a zaga parece que fica olhando, e aí o Zé Hugo faz o gol do Coritiba. Um resultado preocupante para o Tricolor de Aço, que segue na lanterna do Campeonato Brasileiro. Além disso, nós temos novidades sobre o Ferroviário. O Ferroviário que demitiu o treinador mais uma vez, o presidente pediu renúncia do cargo. Sidney Moraes não faz mais parte do time coral. E nas próximas horas tem um nome aí bem conhecido da torcida coral que deve pintar lá pela Barra do Ceará. Tudo isso e muito mais às 8h15 da noite no YouTube do GC+. A gente, claro, espera vocês. Só que, antes disso, tem o tal do bonde dos Henriques, né? Porque o Luiz Henrique Pontes traz agora o destaque do Camisa 8 aqui dentro do JC. Como é que foi a rodada do fim de semana e análise do dia de Ceará e Fortaleza no Brasileirão. Fala aí, Xará. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. E claro, para todo mundo aí que está ligadinho no Jornal da Cidade, muito torcedor por aí vai dizer que tem ainda muita água para rolar embaixo dessa ponte chamada Série A do Campeonato Brasileiro. Estamos ainda na 15ª rodada das 38 programadas, mas na minha opinião, esses torcedores estão redondamente enganados. Apesar de faltarem 23 jogos para o fim da competição, a missão de Ceará e Fortaleza para sobreviver ao final do Brasileirão 2022 se mostra bem difícil e eu justifico meu pensamento. Olhando o atual cenário, já fica claro o tamanho da encrenca para o restante da temporada. As duas equipes são as que menos venceram na Série A. Em 15 jogos disputados, o Vozão conseguiu 3 triunfos e o Leão só 2. O Ceará é o rei do empate na Série A 2022, já são 9 até o momento. O Fortaleza também tem 9, só que são 9 derrotas em 15 partidas. Tudo bem, o time alvinegro ainda respira fora do Z4, mas está só a um pontinho da zona maldita. O Ceará tem 18 pontos e o Goiás, a primeira equipe dentro do Z4, tem 17. Já o Leão, meu Deus do céu, esse segue com a lanterninha, com apenas 10 pontos ganhos e pífios 22,2% de aproveitamento. Segundo o levantamento realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, o tricolor do PC possui 78,3% de chances de cair para a Série B do ano que vem e lidera as estatísticas entre os 20 times da Série A. Há quem diga que as competições internacionais, o Ceará na Sul-Americana e o Fortaleza na Libertadores, estão influenciando diretamente no desempenho abaixo da média na Série A. Se for assim, está na hora de dar adeus ao sonho e olhar com bastante atenção para a dura realidade que é o Campeonato Brasileiro da Série A. Bom, por hoje é isso, está na hora de voltar com essa dupla maravilhosa, Bianca e Alexandre. Boa noite a vocês e, claro, para todo mundo aí que está ligadinho no Jornal da Cidade. Valeu, brother. Valeu, Carlos, também. 8h15 da noite, então começa aí o Camisa 8. Bom, e mais de 7 mil casos de chikungunya foram registrados em Fortaleza até junho deste ano, até agora, mês passado. E superar a doença não é o único desafio de quem sobrevive a ela, não, viu? As sequelas estão incapacitando cada vez mais os pacientes. Mas com paciência e ajuda de profissionais, é possível superar as limitações deixadas pela doença. Dores e inchaços nas articulações. A chikungunya tem sintomas característicos e deixa sequelas. A Aline foi diagnosticada há 3 semanas. Senti muita dor de cabeça e uma coisa que chamou bastante minha atenção é que eu estava sentindo muita dor nas minhas mãos. Quando eu ia pegar o pincel para escrever no quadro, eu não conseguia fechar a mão. Até hoje, eu não estou conseguindo ainda. Podem ocorrer dor de cabeça nos músculos e manchas vermelhas na pele, além do sintoma mais marcante, dores nas articulações, pés e mãos, nos dedos, pulsos e tornozelos. Ao decorrer da semana foi piorando. Aí tem dias que tá a dor lá em cima, mas também tem dias que a dor já diminui. Os sintomas podem se manifestar nos primeiros 14 dias e são capazes de durar por anos. A chikungunya atinge de forma intensa pessoas com mais de 40 anos e que não praticam atividades físicas. Quem é ativo provavelmente vai ter sequelas menores,
Quem é sedentário e está acima de 45 anos pode ter um processo bem mais pronunciado, bem mais inflamatório. Os exercícios devem ser cautelosos e orientados, seja para quem nunca fez atividade física ou para aqueles que querem voltar ativa após o diagnóstico. O fato é que para ter saúde e se movimentar normalmente de novo, é preciso praticar atividade física e aliar com uma alimentação adequada. Nós devemos investir nos alimentos com potencial anti-inflamatório, que são o orégano, o gengibre, a cúrcuma, que é conhecido como o açafrão, as frutas vermelhas e os vegetais verdes escuros. Além disso, é importante que a gente evite os alimentos inflamatórios, que são as frituras, os alimentos ultraprocessados, como os fast foods, e os açúcares em geral. É isso, a Secretaria da Saúde confirmou o segundo caso de monkeypox, tá? Que é conhecida como varíola dos macacos aqui no Ceará. O primeiro do interior, Mônica Damasceno tem essa informação. Quem é o paciente, Mônica? Boa noite para você. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. E boa noite também a todos que nos acompanham. Olha, esse paciente, ele tem 43 anos e ele mora no interior do estado, ele mora em Russas e é do sexo masculino. Esse paciente, ele não tinha nenhum registro de viagem por lugares que já tem registros da doença, diferente daquele primeiro paciente de 35 anos que passou pelo Rio e também por São Paulo e teve a confirmação da doença. Aqui no Ceará, nós já temos 18 casos suspeitos desse número, alguns já foram inclusive descartados, 8 desses 18 casos já foram descartados, casos em Fortaleza, também em Caucaia, Maracanaú, São Gonçalo do Amarante, Caridade, Cedro e Ocara. Esses pacientes que estão com registro da doença, segundo a Secretaria de Saúde, estão seguindo todas as recomendações, isolamento social e também, além disso, estão sendo aí acompanhados pela Secretaria da Saúde para todos os cuidados e para que também seja evitado o contágio da doença. Volto com vocês. Ok, Mônica, obrigado. E um idoso morreu carbonizado após a casa pegar fogo em Quixadá. O pedreiro Juraci Raimundo da Silva, de 66 anos, estava sozinho quando o incêndio começou. Vizinhos tentaram apagar as chamas com mangueiras e baldes de água, mas não conseguiram. O fogo só foi contido após a chegada dos bombeiros, mas aí já era tarde demais. E Fortaleza tem avançado quando o assunto é segurança no trânsito, principalmente para os ciclistas. Pois é, mas quando falta consciência, o bolso pesa, viu? Por exemplo, carros e motos que sejam flagrados circulando nas ciclovias são multados em quase R$300. Cardoso trabalha no centro de Fortaleza. Todos os dias pedala cerca de 3 quilômetros para chegar ao trabalho. No trajeto, se depara com muito desrespeito ao ciclista. Porque a minha via ela é mão única na ciclovia e vem muita gente na contramão. Eu até me acostumei já para eu não ter que ficar reclamando, Mas assim, é uma das minhas principais reivindicações. Outra situação que mais prejudica o ciclista é quando motoristas e motociclistas insistem em estacionar na ciclofaixa, ou até pior, transitam nela. No horário de pico tem. Hoje, Fortaleza conta com 410 quilômetros de infraestrutura cicloviária. Parar ou estacionar um veículo sobre ciclovias ou ciclofaixas é proibido. Infração grave com 5 pontos na carteira e multa no valor de R$ 195,23. A penalidade também engloba o ato de estacionar sobre faixas de pedestre. Já carros e motos que transitarem nesses espaços podem ser multados no valor de R$ 293,47, podendo ser multiplicada por 3. Fortaleza é uma referência nessa política de esforço legal, avançou muito na sua política cicloviária. Nós temos hoje uma política que era uma referência para o resto do país. E o importante, a quantidade de pessoas que morreram nesse último ano, 2021, é muito menor do que o que morria em 2013. Mas o ciclista também tem seu papel, que precisa ser exercido de forma segura.
O ciclista ele tem que obedecer às regras, ele tem que evitar o risco e as regras elas servem para essa convivência segura. Né? Ele não deve usar a calçada, que é o local do pedestre, ele deve essa segurança ao pedestre e ele deve sempre esse comportamento preventivo, sempre duvidar daquele veículo se ele vai estar seguindo a legislação, porque essa atitude ela pode prevenir a ocorrência do sinistro. Morreu em São Paulo, aos 87 anos, o ex-arcebispo de Fortaleza, Dom Cláudio Umes. Dom Cláudio foi nomeado arcebispo de Fortaleza em 1996, substituindo Dom Aloysio Loscheider. Em 98, deixou o Ceará para se tornar arcebispo de São Paulo. O religioso chegou a ser cotado para substituir João Paulo II em 2005 e Bento XVI em 2013. Neste ano, Jorge Mário Bergoglio foi escolhido pelo concílio e Cláudio Umes teve um papel decisivo na escolha do nome de Francisco. O próprio Papa já relatou, abre aspas, quando os votos chegaram aos 2/3, começaram a aplaudir porque o Papa tinha sido eleito. E ele me abraçou, me beijou e disse, não se esqueça dos pobres. E aquela palavra entrou na minha cabeça, os pobres. Pensei em Francisco de Assis, fecha aspas. O corpo do religioso está sendo velado neste momento na Catedral da Sé, em São Paulo. Olha, quem acordou cedinho, ainda na madrugada, a gente estava conversando sobre isso no início do jornal, né? Sentiu aquele friozinho que não é nada comum aqui na capital. Na verdade, foi registrada agora, nesta manhã, a menor temperatura do ano em Fortaleza. Mônica, qual foi a temperatura que os termômetros marcaram então? Olha, Bianca, os termômetros marcaram 21 graus, termômetros ali da Desembargador Moreira e da Antônio Salles. Lá nos meses de janeiro, também maio, os termômetros chegaram a marcar aí 22 graus. Essa temperatura mais baixa, ela é bem característica do inverno. O inverno que pra gente, né, é esse período de chuvas e que é bem mais marcante no sul e no sudeste. Mas pra gente aqui no Nordeste, é esse período de chuvas onde os dias são mais curtos e as noites são mais longas. De ontem para hoje choveu aqui 8 milímetros, esse friozinho que todo mundo em Fortaleza estava comentando, inclusive nas redes sociais, fazendo post, e se deve a isso, né? No início de junho já foi marcado aí esse momento das baixas temperaturas aqui no nosso estado e também aqui na nossa cidade. Outras cidades do interior, tá, também registraram essas temperaturas mais baixas. Guaramiranga, Crato, também São Benedito. O frio tá muito bom, né, Bianca? Principalmente para quem pode dormir aí e aproveitar. Volto com vocês. Ô, Mônica, quem tá de fora pode não entender, né? Quem não é cearense não entende. 21 graus frio, mas pra gente é frio sim. Pra gente, 21 graus, 22 tá nevando praticamente. E logo mais, Justiça decreta a prisão preventiva de homem suspeito de matar mulher em motel de Fortaleza. Você vai ver também um alerta sobre o uso do silicone industrial em procedimentos estéticos.
A Justiça decretou a prisão preventiva do homem suspeito de matar uma jovem de 20 anos em um motel de Fortaleza na última sexta-feira. Decisão que leva em conta elementos encontrados no local do crime, não é isso, Mônica? Exatamente, Alexandre. Ingrid Nohana Carvalho. A gente, inclusive, já tinha falado sobre esse caso aqui no jornal. E o que aconteceu é que Ingrid foi encontrada morta, no quarto de motel, lá no Henrique Jorge. A prisão do rapaz, João Vitor Barbosa, foi convertida de prisão em flagrante para prisão preventiva. E foi convertida porque a juíza que deferiu essa decisão entendeu que haviam muitos indícios de que ele havia cometido esse crime. Segundo o relato do rapaz, ele conhecia há pouco tempo Ingrid, há mais ou menos 2 meses, e aí eles marcaram essa saída. E nessa saída, eles fizeram o uso de drogas, isso segundo João Vitor. E a moça começou a passar muito mal. Ele também explicou que teria acionado o SAMU e depois ido para a portaria do motel para tentar pedir ajuda e para tentar pagar a conta dos dois para ir embora. Só que os funcionários, eles contradisseram essa informação, dizendo que, na verdade, esse rapaz estava tentando sair, estava tentando ir embora do local e deixar a jovem que já encontrava-se desacordada no quarto do motel. Outro caso de violência contra a mulher aconteceu no interior do estado e o suspeito é o ex-namorado da vítima. Vamos acompanhar? Nas redes sociais, um relato de vergonha e medo. Tudo começou com gritos, xingamentos e logo depois veio o pedido de desculpas. Por muitas vezes ele praticou a agressão, Aí, quando era no outro dia, quando passava o efeito da bebida, ou às vezes até mesmo sem beber, ele pedia desculpa, pedia perdão, falava que ia mudar. A atitude manipuladora do ex-companheiro de Cauane, Pedro Henrique, tem nome. Em inglês é conhecida como gaslight, que nada mais é do que um tipo de abuso psicológico extremo, onde o abusador distorce situações, mente e tenta desestabilizar a vítima emocionalmente para convencer que ela está ficando louca. Algumas mulheres, elas não se veem como vítima de violência doméstica no momento inicial. Quando acontece aqueles primeiros xingamentos, primeiros controles, humilhações, ela só vai se perceber como vítima de violência já numa fase mais avançada, quando ocorre a violência física. Cauane só percebeu que vivia um relacionamento desse tipo quando as agressões físicas começaram. Do meio para o fim do relacionamento, ele começou a demonstrar ser uma pessoa muito agressiva. Começou com palavras violentas, com xingamentos, depois com puxão de cabelo, empurrão, pegando forte nos braços e depois partiu para a agressão de bater, dar murro. O marido, o companheiro, o namorado, ele é ótimo quando ele está sóbrio, mas quando ele está sob efeito de drogas ou de bebida, ele agride essa mulher. Isso sim é violência doméstica e tem que ser combatida. Um dia após o espancamento, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva do suspeito que está foragido. Até maio, 7.568 mulheres vítimas de violência foram atendidas pelos locais especializados. Uma média de 50 denúncias por dia e 2 casos por hora. A rede de apoio para vítimas de violência vai desde o número 190, que recebe denúncias, até as casas de apoio. A Casa da Mulher Brasileira, que é uma política pública já bem avançada. As mulheres aqui, elas têm todo um equipamento, são várias instituições que trabalham aqui dentro. A Defensoria Pública, o Ministério Público, a Delegacia da Mulher, os centros de referências. Então, aqui ela tem um atendimento completo. E na área nobre de Fortaleza, câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher arromba e invade uma loja de roupas na madrugada deste sábado. Foi em plena Avenida Dom Luiz, no bairro Aldeota. Por volta das 4h30 da manhã, a mulher senta na calçada da loja, disfarça quando carros passam e consegue abrir a porta de vidro. Ela vai ao caixa e sai com uma sacola cheia. Até agora, a suspeita não foi identificada, mas o caso já está nas mãos da polícia. E bandidos tentaram arrombar um caixa eletrônico na cidade de Novo Oriente, na região dos Inhamuns. Detalhe, o equipamento fica dentro do prédio da prefeitura. Pedras e pedaços de pau foram deixados no local. Apesar do esforço, os criminosos fugiram sem levar nada. A polícia foi acionada, mas ninguém foi preso até agora.
E o fim de semana de diversão em família em uma praia de Capuí foi interrompido por uma irresponsabilidade que resultou na morte da cadelinha de estimação. O relato ganhou repercussão após ser publicado nas redes sociais. A veterinária Luciana Aguiar contou que estava na Praia da Peroba, em Capuí, litoral leste do estado. Nas fotos é possível ver os momentos de diversão com as cadelinhas da raça Spitz alemão. Segundo ela, instantes depois dessas fotos, uma moto em alta velocidade passou pela faixa de areia e atropelou um dos animais. O condutor seguiu sem prestar nenhum tipo de ajuda. A cadelinha morreu na hora. Por nota, o Detran informou que realiza fiscalizações em todo o litoral para coibir o trânsito indevido de veículos. Transitar na faixa de areia é infração de trânsito com multa prevista de R$ 130 e 4 pontos na carteira. Agora a gente traz um alerta sobre o uso do silicone industrial em procedimentos estéticos. Por ser oleoso, o produto, quando injetado no organismo, pode gerar diversas sequelas e até levar o paciente à morte. Este é José Maria, de 50 anos, que está internado há mais de uma semana. O inchaço no rosto é consequência de um procedimento estético com uso de silicone industrial, algo que não era novidade para ele, como explica Beatriz. Ele já tinha no bumbum, já tinha colocado nos seios e havia colocado uma vez no rosto, mas creio que tenha sido numa menor quantidade. Beatriz é amiga próxima de José Maria, que por conta da deformação precisou ser atendido com urgência. Ele foi trazido para o Instituto Dr. José Frota, no centro de Fortaleza, onde permanece num leito no corredor da unidade, esperando transferência. Ele continua ainda muito inchado, não consegue enxergar e só tem piorado. Ele vai até a sala de pequenas cirurgias e os médicos não fazem nada. Eles dizem que não é aqui o local de tratamento dele, né? Que ele precisa da transferência para o HGF. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proíbe o uso de silicone industrial em procedimentos estéticos. E alerta que, por ser oleoso, o produto, ao ser injetado no organismo, pode gerar diversas anomalias. As consequências podem surgir no momento da aplicação ou ao longo dos anos. São deformações, dores, embolia pulmonar, infecção generalizada e até mesmo a morte. A pedido de nossa reportagem, a médica dermatologista Viviane Martins analisou as imagens do paciente. Segundo ela, uma série de fatores pode ter contribuído para a infecção. Se foi um produto que não foi estéril, tipo silicone industrial, um produto que não é adequado para fazer procedimentos estéticos, para ser usado em humanos, e podem existir consequências como de infecções e até a morte do paciente. Ela alerta ainda que o acompanhamento profissional adequado é fundamental para evitar esse tipo de problema. O ideal é que procure realmente fazer com produtos destinados para esse fim, né, com o tipo ácido hialurônico, que realmente qualquer problema que possa ter é reversível, tem uma enzima que pode ser retirado, como hialuronidase. Agora deixa eu perguntar, quem aí não gosta de deitar e descansar em uma rede, hein? Uma rede na varanda, pegando aquele ventinho gostoso, nessa chuva que tá fazendo agora fininha, é bom demais, né? É bom mesmo, eu adoro, lá em casa tem várias. Melhor ainda, a Evelyn Ferreira vai contar mais sobre as redes e mostrar como é que se faz uma. Coloridas, lisas, grandes, pequenas, as redes estão por todas as partes. É fácil encontrá-las para vender em Fortaleza. No centro, essa é uma das lojas especializadas mais antigas. Geralmente as pessoas procuram rede que suporta mais peso, né? Para deitar 2 pessoas. A gente vende mais assim. E também para cá, mas é sem varanda, que o pessoal quer aquele babadinho do lado, o pessoal usa muito. E para fora, as pessoas preferem com aquele babadinho que fica mais bonita, né? Os materiais variam de acordo com a necessidade do cliente, das mais finas e compactas até as mais volumosas, para levar em viagem ou colocar na varanda de casa. Tem até para bebês e pets. Tem também uma rede que sai bastante, que é uma que coloca dentro do berço. Aquelas mais fininhas são chamadas de solar-sol, que é aquela de tecido.
Geralmente é usado mais para criança, ela não solta pelo, é melhor para lavar. No Ceará, as redes movimentam a economia. Nós vamos conhecer um profissional que usa sua habilidade para finalizar e consertar redes. Ele manualmente vai fazendo o empunhamento reforçado. Se tem um item que não pode faltar na casa do cearense, é uma boa rede. E elas nos acompanham aí durante muitos anos das nossas vidas, mas o tempo acaba fazendo com que elas acabem se desgastando, especialmente aqui na área do punho, né, com o balanço da rede, o movimento. E o seu Osivaldo, ele faz um trabalho todo artesanal aqui, né? Ele faz, empunha as redes, né? Me explica como é que funciona esse trabalho, como é que você faz? Primeiro eu puxo o cordão da rede nesse empunhador, nessa quantidade de pares que vai pegar a rede, aí por 18 pares, é 18 pares de cada lado, cada punho 18 pares. Aí eu faço o carel, ele ficar resistente, e quanto ele mais resistente aqui, o armador não come com o tempo. E aí, com isso aqui, você consegue fazer mais rápido, né, o seu trabalho? Empunhador, porque com o empunhador é mais rápido. Certo. Mas você disse que tem pessoas que fazem até com o pé, né? No pé. Aí não é uma coisa bem perfeita, né? O pessoal procura muito? Procura. Mas agora com a pandemia, parou mais um pouco, né? Uhum. Mas agora tá voltando. Vai melhorar, vai voltar, vai melhorar tudo. Rede é bom demais. Vamos agora ao momento FEComércio da semana. O comércio está no nosso sangue e na capacidade de perceber soluções, de sonhar. Conheça uma história inspiradora de uma empresária do comércio. O Impacto Jeans nasceu no ano de 91. Eu já admirava a fabricação de jeans há muito tempo e comecei a observar que vendia bem. E aí eu pensei, bom, vou tentar fabricar, mas era difícil. Então eu comecei antes vendendo na sacola, sempre com esse objetivo. E comprei algumas máquinas e daí então começou a história da Impacto. Quando a gente começou, tinha 2 pessoas nos ajudando, depois muitos da família também ajudaram. Em seguida meu esposo começou comigo, daí então a gente formou toda a estrutura da Impacto Jeans. A Impacto Jeans hoje ela conta com 32 colaboradores. Essa loja matriz e a loja no Maraponga Martimóvel. Nossa venda ela é toda através de corretores. O diferenciado da Impacto Jeans é a modelagem que veste muito bem. A qualidade do jeans, a qualidade nas lavagens. Hoje trabalhamos com um dos melhores fornecedores em aviamentos e em jeans. Estamos muito satisfeitos com o nosso trabalho e a gente já tem uma pretensão de tornar o Impacto maior ainda, principalmente na parte online. Nossa! O comércio é tudo. Trabalhar no comércio é uma área maravilhosa. É por isso que onde tem uma empresa do comércio de bens, serviços e turismo, tem o Sistema FEComércio, representando o comércio, transformando vidas. E última informação, um homem suspeito de agredir a ex-namorada em Boa Viagem se entregou à polícia. Outras informações você confere ao longo da nossa programação. O Jornal da Cidade fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record. Uma boa noite para você. Uma excelente noite para você e até amanhã. Tchau.